poderes terrestres e as causas sagradas. Onde tudo isso começou? Talvez no Antigo Egito, com seus deuses faraós, ou nas civilizações babilônicas, com a sua sociedade e sua ordem copiada dos céus. Ainda na construção do Império Romano e dos seus Césares. No proto-totalitário paraíso terrestre buscado pelos jesuítas no Novo Mundo. Todas essas ideias e movimentos fazem parte da história das religiões políticas, e todas ressurgem e ganham nova roupagem na Revolução Francesa, que a partir de então é o ideal de todos os reformadores da sociedade. E todos os genocídios do século XX possuem um padrão este que nasce no massacre de Vendéia, onde aproximadamente 200 mil camponeses católicos foram mortos pelos revolucionários por se negarem a alistar-se no exército do novo Estado e renegar sua fé. Os horrores desse genocídio ainda hoje são chocantes. Tudo para que a criação do novo homem fosse finalmente alcançada na Terra. Mas nenhum genocídio, seja na Armênia, na Alemanha, em Ruanda, no Quênia, acontece do nada. Ele é o fruto maléfico da desconstrução da sociedade, de sua corrupção, da destruição de suas tradições. Sendo esta a principal característica de todas as revoluções, golpes ou atos de terrorismo. É a análise dessa destruição que Bourdieu inicia em Earthly Powers. Um livro onde em 500 páginas somos arrastados pelas mentes de intelectuais radicais, jornalistas revolucionários, estados falidos e igrejas corrompidas, em um embate entre razão dos novos homens e fé que culmina no grande terror. Mas não apenas embate. Há momentos de submissão por parte da Igreja e da monarquia francesa aos revolucionários. Há a adesão de Louis Philippe, Duque de Orléans, e de mais de 47 nobres à Assembleia Nacional. Há os idiotas úteis, sempre hão de perder a cabeça primeiro. Há a Constituição Civil do Clero que submete, afasta e fere profundamente a Igreja francesa, e muito mais. Há o garoto mártir da Revolução, Joseph Bara, tornado peça de propaganda pelo pintor da Revolução, Jacques-Louis David, que depois organizaria os eventos em celebração à razão. Eventos que mobilizaram multidões de franceses, que invadiram e depredaram igrejas, realizando cultos grotescos, de modo a mostrar a insensatez e a imbecilidade das celebrações católicas. E por fim, a Robespierre, pai do terror, que atacou tudo e todos a ponto dele mesmo ser decapitado por seus pares. O estranho é que ele foi acusado de crer e propagar ideias de uma certa vontade popular. Mas agora a palavra fora lançada. O advento da nova sociedade já estava escrito no Evangelho da Revolução. Uma nova sociedade que seria copiada, revivida e atualizada na Rússia, na Itália, na Alemanha. Em todos esses países, em todas as suas renascenças revolucionárias, o padrão sempre foi o mesmo: a criação de um novo homem, a criação de novas regras comportamentais e sociais, o declínio da religião como guia do homem, a supressão das liberdades individuais, o culto ao Estado ou ao povo, a construção de ideias que finalmente liberariam o homem da realidade, dando-lhe a chance de moldá-la à sua imagem e semelhança. Bourdieu nos joga nessa espiral descendente, neste caleidoscópio de ideias e líderes. O filho da Revolução, Napoleão Bonaparte, o general da Itália, Garibaldi, os processos russos que tanto preenchiam a mente e a nação de Dostoiévski, e finalmente o abismo que olha e engole o homem, a Primeira Grande Guerra e o fim de uma Europa aristocrática e cristã. Sacred Causes. O livro tem início na devastação deixada pela Primeira Guerra Mundial e na tentativa da Europa de curar-se, de reordenar o caos instaurado pela destruição até então sem precedentes. Mas Bourdieu mostra que dentro dessa tentativa já estava plantado o germe de um novo tipo de estatolatria. Afinal, em países como a Inglaterra, cultos cívicos eram levados adiante pelo Estado para comemorar o fim da guerra. Na Alemanha, a Igreja Protestante se pronuncia contra uma cláusula do Tratado de Versalhes. E mais, no horizonte, a Revolução Soviética e sua nova realidade, sua nova sociedade. É o período da grande reconstrução. Em toda parte, há a certeza de fazer surgir das cinzas uma nova forma de sociedade. Fascismo, nazismo e comunismo são a face mais clara e aterrorizante das religiões políticas. Mostram a que nível de destruição o homem é capaz de chegar ao perder a noção concreta da realidade, ao achar que elementos sociais, raciais
ou nacionalistas podem determinar a criação de um novo mundo. A única coisa que tais ideologias deixaram para a humanidade foram profundas e doloridas cicatrizes. Mas é nos artigos sobre o terrorismo irlandês e islâmico que Burlet mais comove, mais se mostra reticente ao nível de tolerância que as sociedades civilizadas ocidentais e ordeiras têm para com esses grupos. Tolerância. Burlet assume uma visão extremamente crítica em relação ao IRA e ao movimento islâmico, movimentos terroristas que surgem e têm sua gênese exatamente no começo do século XX. Essa visão obviamente choca e perturba certa intelectualidade que prima pela tolerância e simpatia para com os chamados povos oprimidos. Mais ainda, Burlet vai escancarar a patologia vitimista central no discurso que vem a justificar o terror moderno. Outro ponto importante de sua análise é revelar como militantes marxistas influenciaram e até determinaram ações do IRA. Desde as primeiras páginas de Infinite Powers até as últimas de Sacred Causes, Burlet nos leva a pensar o quão, apesar de suas falhas óbvias, as sociedades ocidentais sempre buscaram e tiveram um fundo comum. Este fundo é a tradição judaico-cristã. Esta mesma influência fez com que essas sociedades buscassem um equilíbrio entre as várias forças que compõem as nações. Mas o problema abordado por Burlet é justamente o quanto essa tolerância ajuda muito mais os destruidores do que os que buscam preservar e fortalecer essa característica. Como ser tolerante com aqueles que não possuem nenhuma tolerância com o modo de ser ocidental, democrático e judaico-cristão? Como aceitar que esses grupos convivam e atuem política e socialmente, se a premissa deles é de que nós não fazemos parte da sua construção social, se somos nós os parasitas da Terra, somos nós que corrompemos o mundo? O repúdio de Burlet a estes grupos nasce também da lição aprendida na Revolução Francesa e repetida século após século. Antes dela abrir as portas do inferno na Terra, houve muita tolerância, acordos, constituições que só mostravam o quanto a aristocracia e a igreja tentavam aceitar e compreender a revolta dos revolucionários. O que se viu, após tantas concessões, foi um massacre sem precedentes na história. Portanto, o que Burlet quer é que vejamos o quanto o nosso próprio modo de ver as coisas pode nos levar, novamente, a um banho de sangue. Estes grupos buscam apenas a destruição do nosso modo de vida. Buscam a anulação da nossa existência em um caminho entrópico que nada deixará para o futuro, a não ser o que restou das revoluções francesa, soviética, chinesa, da Guerra Civil Espanhola. Milhões de mortos. A tolerância e a compreensão do outro e da realidade são valores que o Ocidente sempre buscou como fundamentos de sua consciência. Mas é preciso que isso seja lembrado e relembrado sempre, pois justamente aí está uma das reservas morais a sustentar o que somos. E que a defesa desses valores seja sempre clara, transparente e irrestrita, especialmente diante daqueles que alimentam o ódio que se abate sobre nós.